Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Conforme a gente tinha prometido, nós vamos dar início a uma série de estudos bíblicos e não com o intuito de fazer com que você perca a sua fé na Bíblia ou na narrativa bíblica, mas com o intuito de trazer alguns elementos mais racionais à nossa fé. E isso é importante para que a gente compreenda determinados fatos bíblicos e que a gente entenda que Deus nunca deixou de agir, seja de uma forma ou de outra. Primeiramente, eu gostaria de falar com você como que nós, os anglicanos, interpretamos a Bíblia. Os anglicanos afirmam em harmonia com outros cristãos a autoridade soberana e controladora da Sagrada Escritura e tem sustentado sempre que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento contêm tudo o que é necessário para a nossa salvação. Nesse sentido, elas são o padrão último da nossa fé. A Escritura, ou a Escritura Sagrada, é testemunho único dos atos de Deus para com o povo de Deus. Na história do Antigo Pacto e do Novo Pacto, é supremamente ato de revelação e de redenção de Deus em Jesus Cristo. Ela é o registro e, ao mesmo tempo, interpretação de autoridade desses atos. É tarefa da igreja em cada geração entender o que é o cerne e o jugo da revelação divina. Para isso é que nós estamos aqui e é para isso que nós também tentamos trazer luz a esta questão. Para isto apelamos para a tradição da comunidade cristã que crê e usamos o dom da razão, esse é o objetivo, que é dada por Deus e para Ele dirigida, a fim de nos apropriarmos a verdade da Escritura e da interpretação contínua da Igreja na tradição. Aos teólogos e aos exegetas cabe o papel especial a desempenhar na compreensão e interpretação das tradições. O objetivo desses nossos encontros não é embaçar ou embaralhar a fé de ninguém em relação à narrativa bíblica. O objetivo é criar pontes, justamente entre a tradição e a razão, fazendo com que os leitores da Sagrada Escritura possam ter curiosidade, possam querer cada vez mais estar por dentro do que é de fato o que a Bíblia tem a nos dizer. E nós podemos então sair assim fortificados em sua formação, na formação bíblica pastoral de cada um. E nós vamos então entender como que nós vamos proceder. Eu gostaria de seguir o método aqui do teólogo, escritor, e ele é padre também, da Igreja Católica Romana, Ariel Álvarez Valdés. Ele nasceu em Santiago del Estero, na Argentina, em 1957. Ele é um teólogo, é um estudioso bíblico argentino, formado em teologia bíblica pela Faculdade Pontifícia Universidade de Salamanca. Em 2008, o padre argentino e renomado professor universitário foi proibido pelo Vaticano de continuar dando aulas e nem de divulgar entrevistas ou informações nos veículos de comunicações locais. A decisão se deveu ao fato de o religioso ter negado a existência de Adão e Eva. O que, na realidade, vai muito mais além do que essa simples negação. Pois na série O que Sabemos sobre a Bíblia, deste autor, ele não só questiona o fato real da existência de Adão e Eva, mas ele faz uma reviravolta na interpretação do texto e dos fatos bíblicos. Questionamentos que nós pretendemos aproveitar aqui em nosso estudo bíblico. Não estamos aqui para apresentar o estudo desse teólogo e nem para defender aquilo que ele apresentou, mas
vamos seguir as sugestões de questionamentos que ele faz e, é claro, aproveitar muito das suas afirmações. Mas, portanto, também em 2016, o Vaticano reconheceu que não havia erro teológico nas publicações de Ariel Valdez e suspendeu a ação ao teólogo. Isso durante o pontificado de o último Papa Francisco. Vamos então começar. Vamos começar pelo livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro mais fascinante da Bíblia e o mais complicado. Foi escrito milhares de anos depois dos fatos que ele narra. Foram vários os autores do Gênesis, não um só. Dizem os estudiosos que este livro é um conjunto de escritos de vários autores. Porém, ele foi transmitido de pai para filho e faz parte da chamada tradição oral. Os textos que o compõem são escritos contendo vários estilos e muitos influenciados por mitos que existiam nas diversas épocas da vida do povo hebreu. Nós queremos começar com um fato bem interessante e um fato que traz muita curiosidade e muito questionamento: o dilúvio. A Arca de Noé de fato existiu? O dilúvio de fato foi real? Vamos dar uma olhada na geografia. Primeiramente, o Monte Ararat, da onde se diz que a arca pousou após o dilúvio, é uma das montanhas mais visitadas do mundo. O Ararat é uma pequena cadeia de montanhas, não é uma montanha só, com 13 quilômetros de largura, localizada entre a Turquia e a Armênia, e tem dois cumes principais, o Ararat maior e o Ararat menor. Muitos procuraram a arca. Um dos maiores mistérios do século XX, e continua no século XXI, consiste na sobrevivência da antiga Arca de Noé. A Bíblia diz que uma grande inundação ocorreu há aproximadamente 5.000 anos, no qual Noé e sua família sobreviveram mediante um grande barco de madeira que havia construído. Esse barco finalmente pousou sobre as montanhas do Ararat. Você pode conferir isso lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 4. O historiador Flávio Joséfo, que viveu durante a última parte do primeiro século, escreveu em Antiguidades Judaicas que os armênios chamam o lugar onde Noé aportou de lugar da descida, devido à arca ter ficado a salvo neste ponto e seus restos serem mostrados ali pelos habitantes até hoje. Isso disse Flávio Joséfo. Em 330 a.C., Jacó, um patriarca de Nisbis, tentou chegar ao cume. Ele falhou, mas, segundo uma lenda, um anjo visitou e lhe deu um fragmento da arca. Segundo consta, este fragmento foi guardado numa igreja perto do Monte Ararat, até que o prédio foi totalmente destruído pelo terremoto de 1829 e o fragmento perdeu-se. Não há provas da existência da arca, apenas relatos. Em 1892, o Dr. Nouri, um diácono da igreja cristã Malabar da Índia, disse também ter encontrado a arca sobre a neve do Ararat. Em 1916, em plena Guerra Mundial, a Primeira Guerra, um aviador russo chamado Vladimir Roskovitch disse ter visto a gigantesca nave enquanto pilotava o seu avião nas proximidades do Ararat. E imediatamente o czar Nicolau II enviou uma expedição de 150 homens para estudar a arca. Mas no ano seguinte, ao explodir a Revolução Russa, desapareceram todos os documentos e as provas. No dia 20 de janeiro de 1945,
A imprensa australiana publicou as declarações da jovem Arlene Dehar, de Sydney, que afirmava que seu noivo, também piloto, mas da Royal Air Force, tinha lhe mostrado 2 fotos onde se via claramente os restos da arca, mas já não era possível vê-las, pois ele foi abatido. O engenheiro George Green, em 1952, sobrevoava a região de helicóptero e pôde distinguir a forma de um barco aflorando sobre o gelo. Inclusive, conseguiu tirar 30 fotos que realmente mostravam o que parecia ser uma nave encalhada sobre um precipício. Entusiasmado, tentou recolher dinheiro para financiar uma expedição, mas foi assassinado. E, lamentavelmente, todos os seus pertences se perderam, inclusive as fotos. Em 1955, o francês Fernand Navarre assegurava ter encontrado uma prova segura da existência da arca. Um pedaço de madeira negra, calafetada com breu, mas submetido à prova do carbono 14, demonstrou remontar-se ao século VI depois de Cristo. O Ararat, na realidade, é uma cadeia de montanhas, conforme nós já dissemos. O livro do Gênesis não diz que a arca se deteve no Monte Ararat, mas sim nos Montes Ararat. Confira lá Gênesis capítulo 8, verso 4. Ararat não é o nome de um monte, mas sim de um país. Confira lá em 2 Reis, capítulo 19, verso 37. Isaías 37, 38 também fala disso, e Jeremias capítulo 51, verso 27 confirma. Mas a que país corresponde então o Ararat? Ao antigo Urartu, isto é, a atual Armênia. Portanto, a tradução correta seria os montes do país da Armênia. A Armênia viveu desde sempre escondida pelas montanhas do Cáucaso e o Monte Ararat é o símbolo do povo armênio, que impressiona pela beleza natural e também pelo aspecto histórico e religioso. Nesta altura do campeonato, os irmãos e irmãs podem perguntar: mas e aí? A arca então não existiu? É um fato bíblico ou é um relato didático? O que seria? Olha, vamos levantar e aguçar um pouco a nossa curiosidade. As medidas da arca são 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 pisos de 5 metros cada. É um tamanho exorbitante, pois são as medidas de um transatlântico moderno, nunca conseguido pela engenharia naval até o século XIX. Como se podia fazer um navio tão grande sem instrumentos metálicos? A outra pergunta: os animais? Realmente toda a espécie de animal estava na arca? A família de Noé foi realmente capaz de percorrer os 5 continentes do planeta para poder trazê-los à arca? Uma curiosidade, talvez você não saiba, eu não sabia. Existe sobre a Terra 1.700 espécies de mamíferos, 10.087 espécies de aves, 987 répteis, 1.200.000 espécies de insetos. Carregar a arca com 2 exemplares de cada espécie teria sido um trabalho impossível à nossa família de Noé. Como é que só 8 pessoas, a família de Noé, fizeram para alimentar e dar de beber, limpar e cuidar de tamanha quantidade de animais? Como criar um ambiente adequado para cada par? Finalmente,
Os ecologistas sustentam que uma espécie está extinta quando sobram poucas centenas de exemplares. Como é que se pode repovoar o planeta só com um par de cada espécie? Fazendo um cálculo, com direito a aproximações, é claro, algumas suposições também, chegamos à conclusão de que a arca deveria ser 40 metros mais comprida do que a construída por Noé, para que todas as espécies de animais coubessem nela. Seriam em torno de 47.200 animais, já que a ordem divina era salvar um casal de cada espécie. Fazendo um cálculo total do espaço ocupado pelos animais, cada um segundo a sua espécie, a arca deveria de ter 11.800 metros quadrados, repito, 11.800 metros quadrados, ou seja, precisaríamos acrescentar à Arca de Noé cerca de 40 metros a mais. Outro detalhe, são detalhes que nós estamos colocando aqui, fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Muita água para pouca chuva. Choveu durante 40 dias e 40 noites, sem parar. Confira lá em Gênesis, capítulo 7, verso 17. Mas o ciclo hidrológico da evaporação que provoca as chuvas mostra-se incapaz de prover semelhante quantidade de água. Todo o planeta, segundo o relato bíblico, ficou coberto. Ora, sabemos hoje que o planeta tem uma superfície de 509.880.000 quilômetros quadrados. Também, segundo o relato bíblico, as águas subiram 7 metros acima dos montes mais altos. Gênesis, capítulo 7, versos 19 ao 20. Vejamos, o Everest é o monte mais alto do planeta e tem 8.846 metros, ou seja, para a água alcançar esta altura de quase 9 quilômetros, seria preciso que os mares subissem em média 222 metros por dia. Outro entrave no relato do dilúvio. Se as nuvens que atualmente estão em nossa atmosfera se precipitassem de repente sobre todo o mundo, o globo permaneceria encoberto apenas com 5 centímetros de água. Para se ter uma ideia, a quantidade de água necessária para semelhante coisa, vamos considerar o diâmetro da Terra no Equador, 12.756,8 quilômetros, e a altura do Monte Everest, que é de 8.848 metros. Seria de uma massa de água, isso é só para os matemáticos, de 4.525 vezes 10 elevado à 21ª potência. E estima-se que a quantidade de água existente na atmosfera atualmente, naquela época, seja uma parcela ínfima deste volume. E mesmo toda a água na hidrosfera terrestre, incluindo oceanos, rios, lagos e outros cursos de água, é menos que 1/3 desse volume, ou seja, 4.525 vezes 10 elevada à 21ª potência. Confuso, não? E ainda não é o momento de perguntarmos se de fato o dilúvio existiu. Nós temos ainda outros detalhes técnicos. E as plantas? Morreram todas? E os peixes também ficaram na arca? Vocês sabem que peixes de água doce não sobrevivem em água salgada, correto? Curiosamente, peixes e criaturas do mar não foram mencionados. Analisando a Bíblia, sabemos que os animais aquáticos não estavam na lista de Noé. Claramente o texto nos mostra que somente os animais terrestres e aéreos é que foram salvos da catástrofe. A maior parte dos peixes, provavelmente se o dilúvio tivesse acontecido, não deve ter sobrevivido. Não sabemos o quão salgado era o mar
antes do dilúvio. Só uma permanente cadeia de milagres tornaria possível todos esses fatos. Coisa improvável? Não. Não é impossível para Deus. Porque na Bíblia nós vimos, e pela narrativa, nós temos muitos milagres. Mas o que nós estamos questionando e o que nós estamos colocando aqui, que seria improvável. Porque nós vemos milagres na Bíblia e todos os milagres são para aumentar a fé das pessoas e não para exterminá-las. E sabemos da extrema misericórdia de Deus. Agora, um fato que talvez nós devemos nos atentar. O dilúvio existiu? Provavelmente, uma grande enchente aconteceu, sim. Nós temos várias narrativas de inundações. Então, o dilúvio poderia ter sido local? Poderia. Porque nunca existiu, de fato, um dilúvio universal. Não se pode negar também a existência de algum dilúvio ou de uma grande inundação antiga, mas localizada, nunca universalizada. Mas estamos falando com o povo daquela época. Então a Bíblia não está se contradizendo. As dificuldades impostas pelo dilúvio global levaram ao desenvolvimento de uma teoria que o dilúvio não foi um evento que atingiu todo o planeta Terra, mas somente aquela região em que era habitada. Isso é muito provável que de fato aconteceu. Mesmo a Bíblia falando em toda a Terra, argumenta-se que essa expressão não era para significar todo o planeta, mas aquilo que era conhecido na época. Porém, todas as catástrofes naturais que atingiram os povos pré-históricos, as inundações sempre deixaram marcas muito profundas. No Oriente Médio, por exemplo, existe um mito de um dilúvio universal, que é a epopeia de Gilgamesh, que é uma história da Mesopotâmia. Todos os povos nativos, em geral, possuem uma lenda de inundações em todas as culturas que nós conhecemos. E nós vemos que essa afirmativa se fazer baseado tanto na história quanto na geologia. Então a Bíblia não está mentindo. A Bíblia não está dizendo, não está fazendo uma afirmação falsa. É preciso que entendamos o conteúdo da história da Bíblia. O texto bíblico, sem dúvida, é uma narração didática, com a possibilidade de ter acontecido um dilúvio local ou regional. Somos nós, com nossa mentalidade moderna, que tentamos atribuir uma historicidade a todas as palavras da Bíblia sem interpretá-la, sem estudá-la. Então, qual seria a lição da narrativa do dilúvio? Em primeiro lugar, mostra como ele acontece por culpa do pecado dos homens. Toda a ordem que Deus havia estabelecido ao criar o mundo pode ver-se destruída e voltado à estaca zero por causa da irresponsabilidade dos homens. Na palavra, nós vemos que Deus se alegra mais em sermos obedientes no que por nossa oferta e por nossos sacrifícios. Se Noé não fosse obediente a Deus, e se ele tivesse seguido a sua própria vontade, não teria se salvado, nem a ele, nem a sua família. Muitos zombavam dele e da sua família. E na humildade que Noé se ampara e no abandono à obediência a Deus. Por confiar em Deus, Noé o obedece e por confiar em Deus, Noé se salva. Noé, portanto, é um exemplo da obediência de Deus. O relato bíblico mostra-nos a fé e a submissão deste homem incrível, deste homem obediente em tudo, que ao longo dos 4 capítulos do relato
bíblico jamais pronuncia uma única palavra. Acredito, e todos os exegetas bíblicos acreditam, que Noé teve que se inovar para manter um ambiente agradável naquele lugar. Ele tinha um objetivo. Nesse tempo, de forma muito sábia, ele poderia viver com maior profundidade com aquele Deus que confiou esta missão. Ele não tinha outra opção. E assim ele fez. Viveu em profundidade, em humildade, em obediência ao seu relacionamento com Deus. Deus dá uma ordem. Se o homem desobedece, se autodestrói. Se obedece como faz Noé, o salva, ou seja, aquele que constrói a sua vida com as medidas de Deus, sempre sobreviverá a qualquer tempestade, a qualquer dilúvio. Aquele que deixa de ouvir a voz de Deus, afoga-se, morre. A intenção do autor pode ser resumida da seguinte maneira, e daí nós temos provas suficientes de que o dilúvio existiu. Se não da forma como nós entendemos pela ciência, mas pela forma espiritual. O autor percebe a situação desastrosa do seu povo e quer denunciar o mal. Esse autor, nós estamos falando do Gênesis. E ele não fica só na denúncia, mas ele aponta as responsabilidades. Ele quer que o leitor descubra a origem do mal, a origem do mal-estar, a que mais tarde dão o nome de pecado. Ele quer conscientizar os seus irmãos a respeito da culpa que possam ter. Quer despertá-los para uma ação concreta que enfrente o mal pela raiz, para que a situação fique de bem-estar, mal-estar, pecado, bem-estar, conversão. Deixa claro que a ação de mudança é possível. Isto é, a vontade do Criador é mais forte do que a do mal-estar, a do pecado. Assim desperta a vontade de lutar e de resistir contra o mal e de nascer a esperança e a coragem. O autor não sabe como deveria ser o mundo, mas sabe que Deus é bom e verdadeiro. Por isso ele imagina que Deus gostaria que o mundo fosse diferente de toda a situação que ele constata. Seria uma situação de bem-estar total. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esse nosso estudo, compete a você entender e compreender. De fato existiu o dilúvio? Na minha pequenez e na minha humildade de servo de Deus, eu creio que o dilúvio existiu. E várias vezes voltou novamente. Não foi um Noé que nós tivemos vários Noés. E é graças a esses Noés que nós passamos por tantas tempestades, por tantos dilúvios. Graças a este abrigo que Noé nos fala, desta arca, que na realidade não é uma arca de madeira, mas é uma arca espiritual. É uma arca que nós podemos sempre recorrer, que nós podemos sempre nos esconder das tempestades, dos raios, daquilo que nos mata, daquilo que nos destroça. Esta arca, ela é espiritual, meu irmão, minha irmã. Ela existiu, ela existe e temos fé de que ela existirá. Aguardo vocês no nosso próximo encontro bíblico. Um grande abraço a todos vocês.